Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para dar continuidade ao assunto passado, falando sobre exegese, né? Como fazer exegese parte 4. Se você ainda não viu as outras partes, indico que veja, porque você vai ficar melhor contextualizado dentro desses, digamos, critérios e regras que nós temos para fazer uma boa exegese, beleza? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre macroestrutura nível 1 e nível 2 e microestrutura nível 1 e nível 2. O que é isso, né? Antes que eu comece a falar sobre isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de estudar grego, hebraico, fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição desse vídeo. São todas as minhas redes sociais e peço que você siga aí a minha página Exegese Bíblica, no caso essa aí que está na imagem, beleza? Lá eu vou sempre postar caixinhas de perguntas, enquetes, entre outras coisas para vocês interagirem por lá também. Beleza, pessoal? E aqui eu tenho no caso aqui é o canal do WhatsApp, tá? Exegese Bíblica é o nome do meu grupo, mas isso aqui não é grupo, isso é um canal, tá? Só eu posso postar lá, então não tem debate, não tem nada para encher a sua memória, beleza? Aqui foi uma postagem que eu fiz sobre tradução lá, certo? Essa postagem aqui eu não tenho como postar tudo, né? Se você quiser ver ela completa, é só você entrar lá e vai estar lá, beleza? Então vamos lá falar sobre o tópico de hoje. Então, pessoal, aqui eu tenho um livro de João, né, o Evangelho de João, que eu tenho a conhecida macroestrutura nível 1. Quando você vai estudar interpretação bíblica, você aprende, né, esses tópicos de macroestrutura. O que é macroestrutura? Macro é a parte maior, né, estrutura, ou seja, o livro ele é estruturado pela parte maior. Então você vai ter praticamente aqui 5 divisões do livro de João. Isso é importante porque na hora da exegese, porque você tem que conhecer o livro, a estrutura daquele livro, o que aquele livro ele trata, ele fala de quê, entende? Então é importante que você esteja interagindo nisso, né, para que você entenda o conteúdo do livro completo e, consequentemente, entenda o que está sendo falado ali. Então, nos versículo 1 do capítulo 1 de João, versículo 1 a versículo 18, ele fala sobre a introdução, ou seja, é o início do livro, né? Ele vai mostrar ali de quem ele vai falar. No caso, o foco principal ali é quem? O verbo, né? Aquele que estava no princípio com Deus. Certo? Então ele é o foco principal desse livro, né? E aí quando você termina o versículo 18, que é a introdução, vai mostrar de quem ele está falando, né? Então você tem aqui do versículo 19 ao capítulo 12, versículo 50, você tem uma divisão maior que fala sobre o ministério público de Jesus, né? Que você vai ver várias coisas, milagre que ele fez lá em Caná, né? O primeiro milagre, o segundo milagre, então é tudo muito público, né? Os debates que ele fez com vários grupos religiosos, entre outras coisas. Então quer dizer, é o ministério de Jesus ao público, ele não está lidando com um público específico, tipo só os discípulos. Quando você termina o capítulo 12, versículo 50, vai para o capítulo 13. E nesse capítulo 13 ao capítulo 17, verso 26, já é o ministério privado dele, né? Que ele já muda a atenção para os discípulos, né? Já não é mais para o público que era antes, agora é para os discípulos. Ele foca muito nessa parte. Aí o capítulo 18, verso 1 a capítulo 20, verso 31, já fala sobre a sua paixão, morte e ressurreição, né, o que ele sofreu ali, entre outras coisas. E por fim, que é o capítulo 21, você tem o que? O epílogo, né, que é a parte final. O epílogo é a parte final de um discurso, certo? Então, o capítulo 21 é a parte final do livro, certo? Então, essa é a macroestrutura do livro de João. Isso existe em todos os livros do Antigo e Novo Testamento, tá? A macroestrutura, que é a análise do livro em partes maiores, né? O que essas partes maiores estão falando, certo? Agora vamos para
a macroestrutura nível 2. Quando se fala de macroestrutura nível 2, o livro ele já vai ser analisado em partes, digamos que maiores, né? Ou, perdão, em partes menores, né? A macroestrutura nível 1 em partes maiores. A nível 2 já em partes menores. Veja que aqui, ó, do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 12 é que fala do ministério público, certo? Só que quando você vai para a macroestrutura nível 2, você tem aqui, ó, versículo 19 ao versículo 51 é o início do ministério de Jesus. Então aqui já está falando do início do ministério dele, onde você vai ter ali o testemunho de João Batista, né, e também dos discípulos ali, né, dos novos discípulos dele, né? Então ele vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Do capítulo 2 ao capítulo 4, versículo 52, já é o ciclo de Caná. O que é o ciclo de Caná? O primeiro milagre de Cristo foi onde? Em Caná. E o segundo é quando ele volta para Caná e faz o segundo milagre, né? Então, aqui você já tem esse ciclo do capítulo 2 ao capítulo 4, né? A gente vai ter aí essa questão. Aí, do capítulo 5 ao capítulo 8, versículo 59, nós já temos ali as questões de controvérsias e conflitos, né? Por exemplo, no próprio capítulo 5, o pessoal já queria matá-lo, né? Porque falava que ele estava se fazendo igual a Deus, e isso era uma blasfêmia. Então, aquele pessoal compreendia que Cristo estava fazendo isso, e aí eles queriam matá-lo, né? Teve vários debates, entre outras coisas. No próprio capítulo 8, versículo 59, né, ele também vai ser ali quase apedrejado de novo. Então vai ter muita questão de controvérsia, conflito, milagres também. Então fala do ministério dele público, mas também fala, né, das controvérsias e conflitos que teve dentro desses capítulos, do 5 ao capítulo 8. Aí, no capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 50, nós já temos uma oposição intensificada, ela se intensifica, né? Já tem mais questões ali de conflitos, debates, entre outras coisas, né? O pessoal ali querendo incriminá-lo e por aí vai. Então, note, na macroestrutura 2, a gente já trabalha dentro de uma perspectiva um pouco mais menor. A gente vai analisando mais os capítulos, né? Entre outras coisas. No capítulo 13 nós temos ali a cerimônia de lavar os pés e a profecia da traição que o próprio Cristo ele dá acerca de Judas, em que ele seria traído. Aí o capítulo 14, versículo 1, o capítulo 16, versículo 33 já é o discurso da despedida, né, quando ele vai ali falar do Consolador, que ele iria para o Pai, entre outras coisas. Então está muito enquadrado do capítulo 14 ao capítulo 16. Aí o capítulo 17 ele já trata sobre a oração intercessória dele, né? O capítulo 18, capítulo 20, verso 31 fala da prisão e o julgamento de Jesus, e o capítulo 21 fala sobre o epílogo, que é a parte final. Então quer dizer, dentro da macroestrutura nível 2, a gente já vai analisar o livro em mais detalhes, né? Os capítulos e tal, o que é ali falado. Então isso é importante porque quando a pessoa está lendo o livro, ela sabe o que ela está lendo e onde ela está. Ela não vai ficar perdida. Porque tem muita gente que lê a Bíblia assim, ele vai lendo, mas ela não sabe as divisões, ela não sabe fazer a questão das perícopes, né? Que é a perícope é a parte que você vai definir um único assunto. Por exemplo, capítulo 4 de Mateus, né? Versículo 1 a versículo 11 fala sobre o que? Sobre a tentação de Jesus. No versículo 12 já é outro assunto, já pula para outra coisa, então já é outra perícope, entende? Então isso é importantíssimo na hora da exegese. Agora vamos para a microestrutura. A microestrutura, já falei, é micro, é uma parte menor. A análise ela já é menor, já é mais restrita. Então temos aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, microestrutura nível 1. Aqui eu peguei só o capítulo 9. Observe, no capítulo 9 a gente vai ter, né, várias questões. Versículo 1 a versículo 12 é a cura do cego de nascença.
Então já veja quando você estiver lendo esse capítulo 9, versículo 1 a versículo 12, você já sabe o que é que está se tratando esses versículos. Aí do versículo 3 a 17, ele fala sobre o primeiro interrogatório do homem curado da cegueira. Versículo 18 a 23 fala o interrogatório dos pais do homem. E o versículo 23 a 34 fala sobre o segundo interrogatório do homem curado de cegueira. E versículo 35 a 41, a cegueira espiritual dos fariseus. Então veja, você já vai analisar aqui na microestrutura nível 1 o capítulo, o que é tratado dentro desse capítulo, certo? Aí você não vai ficar perdido, né? O que esse livro está falando. Então isso é muito importante você fazer quando for fazer uma exegese, trabalhar macro e micro estrutura nível 1 e nível 2. Beleza? Aqui nós temos a última, né, que é a microestrutura nível 2. A microestrutura nível 2, a gente já vai analisar não mais o capítulo, mas sim os versículos. O que esses versículos estão falando? Então a gente já vai fazer uma divisão mais curta. A gente vai fazer uma análise mais detalhada daqueles versículos. E aí analisa a palavra, analisa a frase, analisa a pergunta, analisa a resposta, entre outras coisas. Então o capítulo 9, versículo 1, fala de uma situação concreta. Passando Jesus, ele estava passando, é uma situação, né? Aí o versículo 2 é a pergunta dos discípulos: Rabi, quem pecou? Aí versículo 3 a 5, Jesus ele responde: nem ele nem os pais pecaram, né? E ele vai ler explicando tal. Versículo 7 versículo 6 e versículo 7 é a cura, e o versículo 8 a 12 é a reação dos vizinhos e daquelas pessoas que tinham visto ele antes. Então quer dizer, aqui nós já temos uma análise daquela perícope, versículo 1 a versículo 12, né, que é a cura dele, certo? E assim vai seguindo, a gente vai analisando os versículos dentro da microestrutura nível 2. Ela é mais detalhada, né? E aí a gente vai analisar também palavra, vai analisar a frase, vai analisar questões envolvendo essas características, beleza? Então, gente, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Esse vai ser o último vídeo, né, dessa série, tá? Os próximos vídeos eu já vou falando sobre outras coisas, porque senão fica apenas um único assunto aqui restrito. Existem, né, muitas mais regras, mais questões que nós poderíamos falar sobre exegese, mas esses 4 vídeos aí dá para dar uma introdução legal sobre o que você deve fazer na hora de fazer uma exegese. Beleza? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!